Sendo frio ou calor, as primícias consagrarei, alvorada de amor. Guia-me com teu olhar, pulsa em mim teu coração. Em adoração vou caminhar e entregar tudo que tenho e sou, e quero estar com toda a criação, te levando o melhor, despertar a alva, meu Senhor, pra te dar louvor, um sacerdote teu da criação, no jardim te encontrar e na intimidade quando o sol se pôr. Eu te busco no amanhecer, sendo frio ou calor, as primícias consagrarei, alvorada de amor. Olá, graça e paz do Senhor a todos nós. Sou o pastor Paulo Frois, pastor da Igreja Presbiteriana Primavera, e nessa ocasião eu trago uma reflexão para um tempo de calamidades, para um tempo de crise que estamos vivendo. Você não está aqui nessa noite, mas sinta-se abraçado, acolhido em Cristo Jesus. Somos corpo de Cristo, Igreja do Senhor Jesus. Você que está aí nas redes sociais também, celebrando conosco a glória do Deus vivo que se manifesta em tempos tão adversos, tão confusos, tão complexos como os nossos. Nós precisamos voltar os nossos olhares para a palavra do Senhor e buscar nela direção para o nosso dia a dia, para o nosso coração, para a nossa vida. E eu gostaria de ler um trecho das Escrituras Sagradas, no Salmo 57, e ver a beleza da palavra do Senhor nos ajudando a caminhar em nosso tempo. Salmos de número 57, louvor pela bondade de Deus. A palavra do Senhor diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Essa é a palavra do Senhor. O rei Davi, no momento de muitas angústias na sua alma, amedrontado, fugitivo, com aflição no seu coração, se vê num momento muito semelhante ao nosso, e nós vemos aí a contemporaneidade da palavra de Deus. O rei Davi está basicamente, como todos nós, numa quarentena, isolado numa caverna, sozinho, embora esteja ali com 600 homens, se sente totalmente só, à mercê do seu inimigo, o rei Saul, com 3.000 homens que o caçam bem armados. Rei Davi ensina para nós como conviver em tempos de angústia, em tempos de cavernas, em tempos de quarentenas da alma. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, seguir as pegadas de alguém que sofreu tanto e que nos ajuda a construir um modo de caminhar, de viver em nossos dias. Como eu disse, o rei Davi está numa quarentena no fundo de uma caverna, e a caverna é um ambiente propício para reflexão, para reconhecimento das suas fragilidades, das suas limitações, os seus medos,
Mas o rei Davi consegue olhar para além das limitações dessa caverna e ele contempla um Deus glorioso que continua no controle de todas as coisas. De fato, a caverna é um ambiente de reflexão. O grande filósofo Platão, no passado, ele olhou para e construiu aquela analogia, uma metáfora que é chamada de um mito da caverna, onde alguém que se vê sob uma luz ilusória que pode dar uma esperança irreal de uma realidade externa, onde o que ele consegue contemplar no seu ambiente de obscuridade não é a verdade toda. Isso traz angústia, isso traz mais medo, e o que ele imagina da realidade lá fora nem sempre é o que de fato a realidade apresenta. E é uma característica que nós abrigamos no coração em nossos dias. O medo, a incerteza, os desafios que se agigantam a cada nova manchete dos jornais. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, e está mesmo, né? Mas diante de tudo isso, o Salmo 57 nos ajuda a olhar para além da mera realidade, das nossas cavernas da alma, além da pandemia, além da quarentena, e ver a presença de Deus que nos ajuda a reorganizar o coração e os sentimentos, pacificar a alma, ou construir uma esperança firme em nosso coração para tempos de pandemia. E por isso eu gostaria de pensar com você sobre uma postura de vida coerente até que passem as calamidades, ou uma reflexão para tempos de pandemia e quarentena. O que a palavra do Senhor diz para nós, nos ajudando a lidar com o nosso tempo. O grande pregador do passado, Charles Spurgeon, olhou para esse salmo e disse que esse é o grande ouro, o salmo de ouro das Escrituras. Um salmo de ouro, precioso, que precisa ser redescoberto, precisa ser olhado com carinho de novo, porque, de fato, ele é extremamente atual e necessário para a nossa vida. Até que passem as calamidades. Como podemos viver nesse cenário? O salmista diz para nós: vivemos em tempos de calamidades, em tempos de fragilidades humanas, em tempos complexos, mas a palavra do Senhor tem saída para nós, tem uma proposta para a nossa vida. É maravilhoso observar como a palavra de Deus é de um frescor, é tão contemporânea, é tão atual. Davi se encontra no momento de angústia, como eu disse, numa perspectiva limitada, numa quarentena de isolamento, onde ele se sente completamente só, mas ele encontra nesse cenário uma esperança viva, real, concreta e sólida, que o ajuda a lidar com tudo isso e construir e trazer para nós uma realidade tão especial desse salmo. Quando o rei Davi falou desses sentimentos, quando estava nessa caverna, chamada Caverna de Adulão, fugindo do seu inimigo mortal, o rei Saul, ele conta para o seu amigo Jonatas que ele está a um passo da morte. A morte é tão iminente, a realidade da minha limitação e o quanto eu estou à mercê do meu inimigo, que eu estou a um passo da morte. Ele diz que não tinha muito a se fazer, a não ser clamar por Deus, a não ser rogar a misericórdia de Deus. E é isso que ele faz de maneira tão linda, quando ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. João Calvino, grande comentarista dos Salmos, diz que o fato de ele repetir essa expressão na literatura hebraica não tem recursos que temos hoje de dar uma ênfase, de sublinhar, negritar ou colocar em itálico, algum tipo de destaque. A ferramenta que ele tinha disponível era a repetição. E quando ele repete isso, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. João Calvino diz que ele está fazendo como um sino que vai e que vem, e o som é o mesmo, o gemido da sua alma é o mesmo. Esse é um salmo que brota do fundo das entranhas da terra, mas também das entranhas do coração de um homem sozinho, de um homem com medo, de um ser humano como eu e você, embora amado e cuidado por Deus, mas se vê extremamente frágil diante de tudo que está acontecendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Tamanha é a sua aflição, que ele não tem palavras sequer para narrar o que sente.
ele não tem um vocabulário que consiga expressar o que de fato abriga a sua alma. Eu estou a um passo da morte, a minha vida está à mercê de tantas coisas. Eu só posso, e a única coisa que posso, é clamar pela misericórdia de Deus. É um homem que se vê em profundo desamparo, em profundo mercê do medo, das angústias dos seus inimigos. Não vê perspectiva nenhuma. Parece que Deus o abandonou, parece que ele está vivendo sozinho. O grande filósofo alemão Heidegger disse que o ser humano, em momentos de tamanha aflição e angústia na sua alma, ele tem um sentimento o qual ele denominou como desrelição. É isso mesmo, desrelição, que é um sentimento profundo e total de desamparo humano e divino, onde não tem nada nem ninguém capaz ou que tenha possibilidade de intervir na minha realidade. Estou completamente só. E esse sentimento é tão total na sua alma, onde ele começa a conjecturar um sentimento total de solidão, de abandonamento, no sentido mais intenso possível de estar só. Ninguém é capaz de me ajudar, eu estou sozinho, eu e as minhas limitações. Mas o que nós observamos nessa pandemia é um sentimento generalizado das nossas fragilidades. Esse é o momento que disse para nós o que nós não gostamos de ver e de ouvir, de que a vida humana é frágil, independente do seu nível social, econômico ou qualquer que seja. Todos nós nos vimos reféns, toda a nossa estrutura se vê insuficiente, completamente incapaz. E o sentimento é o mesmo do salmista. Esse vírus é extremamente democrático, onde todos sofrem, em qualquer canto do mundo, em qualquer núcleo social, há o mesmo sentimento. Essa constatação, que é tão comum a todos nós, da nossa fragilidade, deveria nos fazer repensar as nossas distâncias, encurtar as nossas distâncias, diminuir as nossas diferenças, porque nós somos todos iguais diante da dor. E esse é o sentimento do salmista. Não era, o que é interessante observar, que não era a caverna que lhe dava segurança, mas o Deus vivo, presente no mais escuro, no momento mais solitário, o que os cristãos do passado chamaram de noite escura da alma. Estar completamente só em ambientes de aflição e de angústias. As nossas ações nesse cenário de pandemia são profundamente importantes. Mas quem de fato nos protege é o Deus que nós servimos. E uma coisa que nós precisamos lembrar, do que parece que nós já esquecemos, com tantas questões acontecendo, tantas lutas a serem travadas no coração, parece-nos que esquecemos que quem está em quarentena somos nós, eu e você. Mas Deus não está de quarentena. O Deus que nós servimos, ele não está recolhido, com medo, distante, ausente. Nós estamos de quarentena, Deus não. O Senhor continua no domínio da história. E o salmista reconhece isso. O Senhor é o Senhor da história, que continua comandando todas as coisas no seu trono glorioso. Nada absolutamente foge do seu domínio. Seu poder está agindo de maneira poderosa em nosso tempo, nas grandes organizações ou nas pequenas ações nossas. Nosso Deus continua agindo de maneira poderosa. Embora o salmista olha para a sua vida, para a sua realidade, e ele clama a Deus por misericórdia, até que passem as suas calamidades, suas múltiplas angústias. O seu maior problema não era aquele momento em si. Como nossos problemas, todos nós havemos de convir, que não são relacionados apenas à pandemia. A pandemia vai passar, o coronavírus vai embora, e a nossa vida dura e pesada continuará. E continuaremos clamando pela graça de Deus, pela misericórdia desse Deus maravilhoso.
Mas o Salmo também nos ajuda a encontrar abrigo e segurança na presença desse Deus maravilhoso em tempos de angústia, em tempos de aflição. E o salmista nos ajuda a olhar para além da caverna. Ele olha para os céus. E a referência que ele tem de Deus está aqui, é o Deus Altíssimo. Ele tem necessidade de acrescentar que Deus é o Deus Altíssimo, elevado, sobremodo poderoso, acima dos céus, muito além das circunstâncias assustadoras e complexas do agora. Deus é o Deus que continua sendo Deus, que continua gerindo a história, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus não é refém das circunstâncias, Ele continua no seu alto e sublime trono, comandando todas as coisas, para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. E o salmista diz que esse Deus, lá dos céus, Ele envia o seu auxílio e o livra. Esta segurança que ele tem na alma, mesmo numa caverna, num labirinto complexo e difícil, que ao mesmo tempo essa caverna poderia dar-lhe segurança, poderia ser uma grande cilada, porque ele poderia ser encontrado ali. O salmista diz que Deus envia o seu auxílio dos céus. Ele está nos ensinando que em momentos e ocasiões da nossa vida, onde todos os recursos humanos se veem insuficientes, há um céu, queridos, maravilhoso, de bênçãos de Deus, da provisão de Deus, à disposição de qualquer filho de Deus que ousar clamar em seu nome. O Senhor envia o seu auxílio do céu ao seu povo. Nós não temos razões para desespero, porque por mais limitados que sejam os nossos recursos, o Senhor está no seu trono, agindo de maneira graciosa e poderosa na história de cada um de nós. É maravilhoso isso. O salmista tem plena convicção que Deus lhe ouve, que o Senhor não lhe deixa falando sozinho, porque ele tem uma longa experiência com um Deus que nunca o desamparou. Ele disse: eu fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Eu sei que Deus é um Deus vivo, generoso e bom. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, porque vale a pena esperar na presença de Deus. Não há razões para o medo. O salmista tem plena convicção do cuidado de Deus, de que Deus se importa, que o Senhor nunca o desamparou, nunca lhe deixou falando sozinho. E essa segurança nós todos podemos desfrutar disso. O salmista diz que Deus envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A nossa segurança e esperança está no fato de que Deus, o Deus que servimos, é bom, é misericordioso. Ele não olha para nós, Ele não lida com a nossa vida baseado naquilo que nós poderemos oferecê-lo. Mas através da graça de Cristo, do Deus que é bom e fiel, é o que sustenta a fé e a esperança desse homem de Deus nas suas angústias. É que o Deus que ele serve é bom e é fiel. Ou ele é generoso e gracioso. E ele cumpre a sua palavra. Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança e podemos plenamente descansar no cumprimento das suas promessas. É tudo o que nós precisamos nas horas de aflição. Nós podemos continuar confiando na fidelidade de Deus, na veracidade da sua palavra, que sempre tem saída para nós, para o nosso tempo, para as nossas angústias. E o que é curioso e engraçado, que nós conhecemos a história de Daniel na cova dos leões, mas aqui nós vemos um cenário onde o rei Davi se vê numa cova ou numa caverna, cercado por leões, o que ele narra como leões, meus inimigos são como leões ávidos para me devorar. E o desfecho é o mesmo de Daniel. A providência gloriosa de Deus cercou de graça, de cuidado e poder e protegeu em momentos difíceis. O rei Davi, quando ele diz que os seus inimigos são como leões ávidos para devorá-lo, ele está dizendo que os problemas que ele enfrenta não são brincadeira. Não são brincadeiras, não, são sérios demais. Assim como os nossos problemas contemporâneos, atuais,
são extremamente difíceis e complexos, porque nós não temos algo concreto para lutar. Lutamos contra o invisível e nossas armas são limitadas demais. E os nossos inimigos são ávidos para nos devorar. Mas é lindo quando o rei Davi coloca, ele pinta de maneira metafórica os seus inimigos, no versículo 5, no versículo 6, e no meio deles, no versículo 4 e 6, no versículo 5, ele fala da glória de Deus no meio dos seus problemas. Eu sofro, continuo sofrendo, mas Deus está comigo. É muito bonito o fato de ligar a presença de Deus num cenário de aflição. No meio, quando ele fala dos seus inimigos, ele coloca Deus junto com ele. Ele entremeia seus problemas tão sérios, mas estão cercados, estão recheados da glória de Deus. Deus está presente. E essa verdade é maravilhosa para todos nós. Deus está no meio de tudo isso. Deus não está longe, Deus não está ausente. Ele continua dando os rumos da história, por mais que nós não o vemos. E diante disso ele diz algo tão belo no versículo 7. Firme está o meu coração. Ou o meu coração está preparado. É uma tradução possível do texto original. O meu coração está firme, ou o meu coração está preparado. Não que eu não tenha medo, não que eu não reconheça a minha fragilidade e o perigo que está à minha volta, mas o meu coração está em paz. Meu coração está cercado com o cuidado de Deus, desse Deus que nunca me deixou só. Firme está o meu coração está preparado diante de tantas questões que precisam de respostas. Diante das minhas limitações e medos, o meu coração continua em paz. Ele guardou suas emoções, guardou sua fé, ele guardou suas esperanças. Esse é um segredo para nós vivermos o nosso tempo. E talvez uma pergunta que você precise responder e que esse salmo levanta para mim e você: como está o seu coração? Como está o seu coração nesses dias? Quais são os sentimentos que perambulam pela sua mente, pela sua alma? Você está em paz, você se sente amado e cuidado por Deus? O rei Davi diz: o meu coração está firme no Senhor. Mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, o Senhor nos convida a aquietar sobre os seus cuidados, a descansar nas suas verdades, diante de tantas incertezas, queridos. Quando a economia se mostra extremamente frágil e incapaz. Um filósofo contemporâneo, Slavoj Žižek, um cara brilhante que tem produzido muito material sobre o momento contemporâneo, mostrando as limitações das estruturas da vida humana. Žižek diz que o nosso tempo, propriamente ele escreveu um artigo sobre o coronavírus, ele diz que o capitalismo é incapaz de responder sequer o que está acontecendo e dar uma saída, assim como o socialismo. O liberalismo econômico se vê refém, completamente omisso e incapaz, assim como toda a nossa vida. O mundo vai precisar, segundo Žižek, construir novas plataformas que sequer possam dar respostas e saída, porque está tudo em ruínas, tudo é frágil demais, tudo está desmoronando, onde novas estruturas de pensamento precisam ser construídas, porque nada responde satisfatoriamente. Vemos os nossos comandantes, os nossos governos completamente amedrontados e incapazes de lidar com isso, de maneira irresponsável às vezes. Mas o rei Davi nos ajuda a manter o coração em paz, ancorado no cuidado de Deus, do Deus que sempre cuida de tudo e de todos. E é belíssimo esse salmo, e eu encerro com essa fala dele, quando ele diz no versículo 7, firme está o meu coração a Deus, meu coração está firme, por isso eu vou cantar louvores. Mas no versículo 8 ele diz: eu quero acordar o alvorecer. Eu quero acordar a alva cantando.
Ou seja, o rei Davi, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos que a vida se vê por um fio, por um passo, ele consegue pensar no amanhã. Ele mantém uma esperança de que por trás de toda nuvem escura, de toda tempestade, amanhã o sol vai nascer novamente. Amanhã o sol vai brilhar de novo. E que a vida humana continua após a pandemia. E que eu e você precisamos estar prontos para lidar com os conflitos de agora, com a cabeça no que Deus ainda fará depois, em nós e através de nós. Ainda é necessário que a esperança continue firme em nosso coração. Somente Deus nos dá condições de lidar com tudo isso, de sobreviver nesses momentos e de olhar para frente, pelas frestas da caverna, e ver a face do Deus que conduz a história, nos convidando para uma nova vida. Esse é um momento especial para todos nós. Esse é o momento para nós nos apegarmos ao Senhor. E Ele fecha esse salmo dizendo do seu desejo de acordar cantando, de amanhecer adorando a Deus, porque em meios de angústia e sofrimento o cristão continua cantando, embora aflito, embora de quarentena, recolhido, nós continuamos cantando, mesmo com o coração apertado, mesmo com lágrimas nos olhos, continuamos adorando, continuamos celebrando e faremos isso por toda a eternidade. Continuemos adorando ao Senhor com a alma, com gratidão, com louvor. É isso que nós precisamos cultivar no nosso coração. O grande pregador Charles Spurgeon disse para nós que esse tempo é um tempo de oração, e Spurgeon diz, a oração não só nos prepara para as grandes obras, como ela é a grande obra de Deus em nossa vida. E esse é um tempo para nós confiarmos a nossa vida, a nossa família, a nossa história na condução daquele que sabe, de fato, cuidar do seu povo. Somente Deus é o refúgio, é descanso para este mundo de aflição e para uma vida nova na eternidade. Eu queria concluir e aplicar isso em 3 pontos. Em tempos de pandemia, nós precisamos, mais do que tudo, cuidar da nossa imunidade. Primeiro, nossa imunidade física. Adote de maneira rigorosa, sábia e responsável as etiquetas respiratórias e higiênicas para o seu bem e para o bem do seu próximo. Leve isso a sério. Isso é muito importante que você faça. Mas cuidado com a sua imunidade emocional. Cuide do que você ouve. Alimente-se ou imunize-se de esperança. De perspectivas novas. Aprofunde, invista na sua relação conjugal e familiar. Esse é o momento. Não dê atenção para os profetas da desgraça, que se alimentam de tantas coisas, que não acrescentam, que não ajudam, que gostam da manifestação do caos e do medo, têm prazer de partilhar sofrimentos que não nos interessam. A conscientização vem pela informação clara, responsável, honesta, não pelo medo. Medo não promove conscientização, apenas gera caos no coração das pessoas. E mais, cuide da sua imunidade espiritual. Alimente a sua fé com oração, com leitura e estudo sério das Escrituras Sagradas, com a boa literatura, que ajuda a arejar o coração, do culto em família, redescubra o prazer de celebrar a presença de Deus em casa. E mesmo distantes, você não está aqui, e sentimos muito esse momento, porque gostamos de estar juntos. Mas mesmo que você não esteja aqui, mesmo distantes, sinta-se parte desse fenômeno extraordinário que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Presente no mundo de dor, mas que vive como luz, como um oásis da graça de Deus no mundo de tanto medo. Deus abençoe sua vida e a sua família. Desfrute do cuidado maravilhoso de Deus.
mas também cuide-se. Cuide-se. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, o seu coração, a sua semana, e eu gostaria de orar com você nesse instante. Ó Deus de toda graça, obrigado, Pai, por um tempo tão especial na Tua presença. Tua palavra tão viva, tão fresca, tão suave, tão necessária para nós. Vivemos dias maus, dias complexos, dias difíceis, tantas incertezas do amanhã, ó Deus. Não sabemos como as coisas serão, mas nós confiamos nos teus cuidados. Como o grande servo do Senhor do passado, Martim Lutero diz, eu não conheço o futuro, mas eu conheço quem conduz e quem sustenta o futuro. E na presença desse Deus poderoso, nós descansamos, entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa história, na mão desse Deus maravilhoso. Que o Senhor abençoe aqueles que estão sentindo-se aflitos, com medo, angustiados, sem recurso, sem expectativas, sem um ombro amigo para chorar, que encontrem no Senhor Jesus um bom amigo, o Senhor que é presente nas nossas angústias, o Deus presente nas nossas aflições. Que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa, generosa, de maneira especial. O Senhor que conduz todas as coisas é poderoso e nós cremos que o Senhor fará algo maravilhoso nesse tempo para mostrar que o Senhor é superior, muito além, muito acima de toda a pandemia. O Senhor continua regendo a história. Abençoe o nosso mundo, Senhor. Cuida de nós, cuida do teu povo, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com tua igreja, com teu povo, Senhor, com a nossa cidade, e com o povo do Senhor ao redor do mundo, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que
Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Sempre há de nos guardar